Mano, boa noite. Um jogo onde o Grêmio sofreu bastante no meio-campo, na parte defensiva, com jogadas do Corinthians pelo meio, com Depay, com Garro, os jogadores que estavam por ali. Qual foi a principal dificuldade que o time do Grêmio enfrentou para ali, naquela situação, naquele terço de campo, não conseguir encaixar a marcação e deixar espaços para o Corinthians criar as jogadas, inclusive uma das que originou o escanteio que ocasionou o gol do Corinthians? Primeiro que o Corinthians tem qualidade, né? São jogadores de característica de criação, como Depay, como Garro, estava aí para isso. Mas isso originou quantos chutes a gol? Quantas defesas fez Volpi no jogo? A ponto de tu dizer assim que sofreu muito. Eu não acho que sofreu tanto assim, tá? Discordo um pouco, embora respeite a opinião. Mas eu acho que a gente teve um problema nos primeiros 15, 20 minutos de jogo, porque subimos Arthur em Carrijo e não era o adequado para a gente fazer. O fato de ter subido Arthur em Carrijo liberou 2 meias para um volante, que era Dodge. Dodge ficou no meio, tanto de Garro quanto de Depay. E eles fizeram bem. A partir do momento que a gente ajustou isso, o jogo ficou exatamente igual, com o domínio nosso a partir daquele momento, em termos de volume de jogo. Talvez a diferença esteja na criação no terço final, né? Mas a gente fez um jogo igual, os números do jogo mostram que o jogo foi igual, tá? E a gente sai aqui com o sentimento de que podia ter levado algo melhor, né? Sofremos 2 gols aí, que eu acho, aí sim penso eu que nós temos que ser melhores. No escanteio eu achei que marcamos mal, tecnicamente erramos. Na bola em que foi marcada a segunda penalidade máxima, a lateral era nossa. Nós nos enrolamos, metemos para trás, fomos sair driblando num lugar que não dava para sair driblando. E aí, sofremos uma penalidade naquela hora. Jogos difíceis como esse, você tem que saber jogar, ter maturidade para jogar e às vezes tem que saber até sofrer. O Campeonato Brasileiro, nessa reta final, vai ser assim. Nós ganhamos do São Paulo de 2-0, a gente vem aqui, a gente perde, a gente vai ter que ganhar dos outros adversários na nossa casa. São jogos parelhos, que a produção vai ser definida em pequenos detalhes. Achei que a equipe foi bem nesse aspecto de um modo geral, pecou nesses pequenos detalhes e por isso não leva nenhum ponto daqui. Boa noite, Mano. Foi opinião praticamente geral nos últimos dias que você organizou, arrumou o time do Grêmio. Mas é nítido pelos resultados que o Grêmio vem enfrentando dificuldades fora de casa. O Grêmio vem de 3 vitórias seguidas em casa e 3 derrotas seguidas em casa. Por que o Grêmio, mais organizado como está, vem tendo dificuldades para ser competitivo fora de casa? E seria esse o próximo estágio que falta no trabalho, conseguir ser mais forte fora da arena? Bom, diferentemente do jogo passado nosso fora de casa, eu achei que a gente foi competitivo hoje. A gente não faz pontos por outros detalhes, tá? A gente não vencia em casa. Começamos a fazer os resultados na nossa casa, depois fizemos os resultados meio apertados, depois fizemos os resultados com um jogo melhor, com mais qualidade. Acho que naturalmente é a evolução que a equipe vai apresentando. E à medida em que ela vai crescendo nesses aspectos, talvez a gente possa encontrar também outras soluções já para ela. Para que fora também ela... Hoje eu achei que ela chegou no último terço com volume. Nós tivemos 13 conclusões, não é pouco você ter 13 conclusões fora de casa. Achei que nós erramos muito no cruzamento final. Nosso aproveitamento de cruzamento foi muito baixo, nós chegamos bem pelos lados, a gente poderia ter aproveitado melhor, na minha opinião. E isso são ajustes que você vai fazendo, com jogos de 3 em 3 dias já dificulta um pouquinho, né? Aí tem que recuperar mais. Quando chegou na última parte, quando nós sofremos o 2-0, também já estava pensando um pouco nessa recuperação rápida para fazer o jogo da quarta.
Mas o futebol é assim, se a gente não sofre o segundo gol, se não entrega a bola para sofrer o pênalti, a cabeçada de André teve bem pertinho e daqui a pouco já podia ser 1-1. É assim, o futebol é assim, para os outros é assim, para nós é assim. E acho que a equipe pode amadurecer ainda um pouco nessa reta final, exatamente em cima dessas coisas que estão acontecendo. Mano, boa noite. Quero perguntar para ti primeiro a respeito do lance do pênalti, porque ele é originado de um lateral do Grêmio que, por falta de atenção ou por afobação dos jogadores de querer resolver a partida logo, cobra-se rápido, não se dá o balão, e você conversou com o Marlon, inclusive, depois da penalidade ser convertida, e também a questão do Dodi ter cometido o pênalti. O que você falou com eles a respeito disso, tanto no gramado ainda e depois no vestiário? Não falo muito em gramado, falo coisas curtas, relativas às coisas que a equipe apresentou bem. Acho que a maioria das coisas hoje foram bem feitas. A gente não tem que levar daqui nenhum tipo de sentimento que não seja o sentimento de já recuperação na quarta-feira. A equipe vai estar bem na quarta-feira. As falas são as falas normais, todos temos consciência do que temos que fazer, todos temos consciência de que queremos sempre acertar, fazer bem feito, e é isso que a equipe vai procurar fazer. Mano, quero saber de ti 2 pontos. Um positivo da partida de hoje, o Amuso, que pode falar da evolução desse jogador, da adaptação dele, uma melhora nítida na parte física também. E o outro é sobre quem entrou no lugar do Amuso, né? Até quando um jogador que não quer estar no Grêmio seguirá estando no Grêmio? Como é que você tem resolvido essa questão do Kiki Oliveira, que mais uma vez disse que gostaria de ir para o Nacional? Eu não analiso a declaração de jogador pela imprensa. A gente conversa com eles todos os dias. Com eles, sabe o que eles querem e o que não querem. Conversa de Kiki, né? Uma conversa para o ano que vem, pensando lá na frente, na vida dele, né? Nós estamos pensando agora no Grêmio, nos momentos que nós estamos atravessando agora. O que ele tem feito no dia a dia é sério, é correto. Se não fosse, não estaria aí, né? Entrando na equipe. Então, a gente tem que cuidar um pouco com as frases, porque mexe com a paixão do torcedor, o torcedor se magoa. Não é isso que Kiki falou, né? Já pediu desculpa pela 3ª vez, ele tem um coração bom, é um bom menino, tá? E vai ajudar a gente aí enquanto estiver aqui no Grêmio, tá? A gente precisava de um jogador agudo por aí, entrou o Pavão do outro lado, o Alisson já estava desgastado, o Amuzu também estava, a gente quer tê-lo na quarta-feira na mesma condição que tivemos aí nos jogos em casa. Botamos um jogador de força, tinha espaço para fazer, e fez algumas jogadas individuais, achou a cabeça um pouquinho, algumas no acabamento, mas é a sua característica, ele sempre foi assim, né? Acho que nessa hora a gente tem que unir forças, todos que estão aqui conosco vão fazer a sua parte bem feita. O torcedor pode ter certeza que nós cuidamos do Grêmio com todo o carinho do mundo e todo o amor do mundo. Se alguém não tiver vontade de estar aqui nesse momento, certamente não vai estar em campo, eu garanto. E o torcedor sabe que eu sou exigente com isso, porque isso para mim é um dos pontos fundamentais de tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Muso é um exemplo de como um jogador pode melhorar durante a temporada. Primeiro aspecto, né? Ficou fora um tempo, não entendeu, mas o que a gente estava fazendo naquele período, dando um lastro para que não fosse sempre um jogo, 30 minutos, 40 minutos, e já saía e não podia entregar, porque olha a diferença do que ele está entregando nesses jogos. Olha, sempre teve essa intensidade, mas agora consegue manter essa intensidade durante mais tempo, está sendo um jogador decisivo nos arranques, nas jogadas, nas finalizações, é um jogador que está presente aí, né? Nos acabamentos de jogada, que vale muito para a gente marcar os gols que precisamos nós, e a gente está muito feliz com ele, assim como o João, que fez 2 jogos aí, que fazia muito tempo que não fazia, né? E foi firme, e a gente precisava, né? Então, assim, é isso que é o mais importante, né? Porque se na hora que a gente precisar, a gente não pode contar com eles, aí sim, aí não existe nenhuma razão de tê-los no nosso elenco, e todos eles querem ajudar. Mano, boa noite. O Grêmio vive um período eleitoral importante, e você talvez viva uma situação parecida que você viveu aqui no Corinthians, que é uma troca de comando
e um novo presidente daqui a uns meses, que não foi o presidente que te contratou. Inclusive, nenhum deles, em entrevista, banca a sua permanência para o ano que vem. Como é que você lida com isso, diante da sua experiência, até já ter passado por situações parecidas com essa? Com profissionalismo. Sempre com profissionalismo. Até o último dia do contrato, trabalho como se não houvesse amanhã. Sempre faço o melhor, sempre entrego o melhor. O clube dá todas as condições para que a gente faça o melhor. A nossa obrigação profissional é fazer o melhor. Mesma coisa que estava falando para aqui, que vale para Mano, vale para João, vale para todo mundo. E sempre foi assim. Já que você é daqui, você sabe que numa dessas circunstâncias entregamos o time classificado na pré-Libertadores. E eu já sabia que não ia ficar. Então, sempre fazendo o melhor, sempre sendo profissional. Não estou aí há 25 anos no mercado se não tivesse essa postura, e isso se chama respeito. Muito mais com o Grêmio ainda, não poderia ser diferente. Mano, boa noite. Duas perguntas em uma. Primeiro, sobre a questão que hoje o Corinthians conseguiu quebrar um tabu de 11 anos sem vencer o Grêmio jogando aqui em São Paulo. Queria que você falasse também sobre essa questão de que foram 10 jogos, 9 empates. O Grêmio não conseguiu também segurar a pressão hoje contra a equipe do Corinthians, que se jogou numa linha de 5 zagueiros, né, 5 defensores, no caso, colocando para impedir as jogadas do Carlos Diniz. E comentar também sobre as outras partidas, porque o Grêmio tem confrontos diretos contra o Vasco da Gama, tem 2 partidas em casa contra 2 times que brigam pelo título. Eu queria que você projetasse essas partidas decisivas para o Grêmio, se ainda dá para sonhar com uma Libertadores. Eu tenho falado que a gente tem que pensar jogo a jogo. O campeonato está muito disputado. Vocês viram aí, deve ter acompanhado Bahia e Bragantino, como o jogo se desenvolveu, né? É tudo parelho, é tudo no detalhe, é tudo na obstinação, na entrega, na superação. A reta final traz esses ingredientes. E quem tem superação é quem acredita naquilo que está construindo, naquilo que fez, e nós acreditamos naquilo que construímos, naquilo que fizemos até aqui. Então é esse o caminho que nós vamos seguir aí até o final do Campeonato Brasileiro. Sempre foi difícil jogar aqui, como é difícil jogar em Porto Alegre, né? O jogo do primeiro turno foi 1-1, a gente saiu na frente, o Corinthians empatou, tivemos chance no finalzinho de fazer, não fizemos. E hoje foi mais um jogo parelho. E também podia ter terminado empatado, né? O Corinthians aproveitou as oportunidades, nós não tivemos a mesma felicidade, nossas escolhas aí na última parte não foram tão boas, e a gente tem que entender que é assim o futebol, e eu passei isso para os jogadores no final, né? Levamos daqui aquele sentimento ruim da derrota, porque nunca é bom, tá? Mas não temos que ter vergonha daquilo que a equipe se propôs a fazer como equipe, da maneira como se comportou, e isso nos dá força para na quarta-feira estar bem, independentemente do que o adversário nosso estiver disputando, nós estamos disputando 3 pontos importantes para a gente. E é isso que nós vamos fazer.